muito bem-vindos à nossa EPD Online. Vamos à aula de hoje? Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ensinar uma música que eu aprendi quando eu era criança. E hoje eu ensinei para a Lorena e quero ensinar para vocês também. Vamos lá? 1, 2, 3. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso neles crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o seu libertador. Nesse mundo aflições nós vamos enfrentar. Mas é Deus quem nos garante vitória a alcançar. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso neles crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o seu libertador. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a tia Vitória. Mas me diz, vocês estão preparados para ouvir a nossa história de hoje? Então eu vou contar para vocês, tá bom? Na aula passada, aprendemos que Jesus deu poder a Pedro e João para fazerem um milagre. Qual foi o milagre? Sim, eles curaram um homem que não podia andar. Todo mundo ficou admirado e muita gente correu atrás dos dois discípulos. Então, Pedro começou a pregar e as pessoas começaram a prestar atenção. Quando, de repente, apareceram os líderes do templo. Será que queriam também ouvir sobre Jesus? O que vocês acham? Não, eles não foram ouvir o que Pedro estava dizendo. Eles estavam com muita raiva porque Pedro e João estavam ensinando o povo sobre Jesus. Sabe o que fizeram? Prenderam Pedro e João e os jogaram na prisão. Os dois passaram a noite toda ali. No dia seguinte, todos os homens importantes da cidade de Jerusalém se reuniram com os sacerdotes e líderes do templo e chamaram Pedro e João, querendo saber com que poder os dois curaram o homem que não podia andar. Pedro explicou que foi Jesus que lhes deu poder para curarem o homem paralítico. Os líderes ficaram quietos, não sabiam o que dizer, pois viram o homem curado. Então mandaram Pedro e João sair dali enquanto resolviam o que fazer com eles. Os homens importantes reconheceram que houve um milagre, e toda a cidade de Jerusalém soube e viu o homem andando, correndo e pulando de alegria. O que será que eles decidiram fazer com Pedro e João? Eles chamaram os dois discípulos de Jesus de volta e disseram que estavam proibidos de falar ou de ensinar sobre Jesus. Vocês acham que Pedro e João ficaram com medo? E disseram, tá bom, não vamos falar mais para ninguém sobre Jesus? Não, Pedro e João foram corajosos. Eles perguntaram aos líderes, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos sobre Jesus. Os líderes ameaçaram os dois, mas no fim mandaram Pedro e João embora. Não podiam fazer nada com eles, porque todo mundo sabia do milagre que fizeram em nome de Jesus. Quando foram soltos, Pedro e João procuraram os crentes. Sabem o que os crentes estavam fazendo? Eles estavam orando, reunidos em favor de Pedro e João. Os dois contaram tudo o que havia acontecido.
Pedro, João e os outros discípulos continuaram fortes e firmes, assim como diz no versículo, falando de Jesus e fazendo milagres com a ajuda do Espírito Santo. Eles curaram muitos doentes e pessoas até de outras cidades vieram para ser curadas. E sabe o que foi maravilhoso? Muita gente creu em Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma vez, os líderes do templo não gostaram e ficaram com inveja. Prenderam os discípulos e jogaram na cadeia de novo. Que triste, né? Eles estavam presos novamente porque falaram de Jesus. Mas algo especial aconteceu durante aquela noite. Quem sabe o que foi? Um anjo apareceu na cadeia e abriu as portas para que os discípulos escaparem. Ele deu a seguinte ordem: vocês devem ir ao templo e pregar sobre Jesus. Eles obedeceram e no dia seguinte, bem cedinho, voltaram a ensinar. Que coragem, hein? Enquanto os discípulos ensinavam no templo, os líderes mandaram os guardas irem à cadeia buscar os presos. Só que eles nem imaginavam o que havia acontecido. Que surpresa para os líderes quando os guardas voltaram dizendo que as portas da cadeia estavam bem trancadas, mas os presos haviam fugido. Os líderes não sabiam o que dizer ou fazer. Mas de repente chegou alguém e disse: os homens que vocês prenderam estão lá no templo ensinando o povo. Os líderes mandaram o chefe da guarda buscar os discípulos. Como os líderes estavam furiosos, mas Pedro ficou firme e disse que eles tinham que obedecer a Deus e falar de Jesus, o Salvador do mundo. Os líderes ficaram mais furiosos ainda e queriam matar os discípulos, mas estavam com medo do povo que gostava muito deles. Então, outra vez, bateram nos discípulos e mandaram que eles parassem de falar sobre Jesus. Mas vocês acham que eles pararam? De jeito nenhum! Todos os dias pregavam no templo e nas casas, e muitas pessoas receberam a Jesus como Salvador. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Senhor Cocó, qual é o seu assunto preferido? Pense um pouco. Para que você usa o seu celular? Você fala de Jesus e alguém xinga, mostra a língua. O que você faz? Fica com vergonha e desiste de falar de Jesus? O versículo de hoje fala sobre isso. Vamos ver juntos? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Jesus. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho da nossa história, tá bom? Vamos ver se vocês se lembram. Vocês se lembram do que Pedro e João fizeram para sofrerem tanto? Por que eles sofreram? Ah, verdade. Eles sofreram por falar de Jesus às pessoas. Mas eles não somente falaram de Jesus. O que mais eles fizeram? Curaram um homem que não podia andar. Muitas pessoas ficaram admiradas com esse milagre e ouviram alegremente a mensagem que Pedro e João pregavam sobre Jesus. Mas nem todo mundo ficou feliz. Quem não gostou de ouvir sobre o que Pedro e João diziam? Os sacerdotes e líderes do templo. Não gostaram nem um pouco, por isso prenderam Pedro e João e os colocaram na cadeia. Como você acha que os dois se sentiram na cadeia? Eles estavam com medo? Resolveram não falar mais de Jesus? Pedro e João continuaram firmes na fé e no dia seguinte voltaram a pregar e muitas pessoas creram em Jesus. Se um professor da escola dissesse que você não pode falar de Jesus, o que você responderia? Ou se um colega que não quisesse ser mais seu amigo só porque você fala de Jesus, o que você faria? Vamos lembrar também que a igreja orava muito pelos discípulos e sempre estava em oração por eles.
Mais uma vez, os líderes prenderam os discípulos e os colocaram na cadeia. Quem apareceu lá na cadeia durante a noite? Deus mandou um anjo que os tirou da prisão. Qual foi a ordem que o anjo lhes deu? Sim, mandou que voltassem ao templo e pregassem a respeito de Jesus. Que ordem estranha, não? Voltar a falar de Jesus no mesmo lugar onde foram presos? O que você teria feito se fossem os discípulos? Eles obedeceram. Eles não desistiram e ficaram firmes e fortes confiando em Jesus. Vocês lembram, né, o que a igreja fez por eles? A igreja sempre os ajudou orando por eles. E Deus lhe deu coragem. Os discípulos sofreram bastante por pregar o evangelho, mas não desistiram. Quando seus amigos da escola rirem de você, porque você vem à igreja e lê a Bíblia, não desista. Quando chamarem você para uma festa de Halloween, fique firme e diga não, porque esta é a festa das bruxas e ela não agrada a Deus. Por mais que os discípulos sofreram bastante, eles continuaram fortes e firmes, ensinando a todos sobre Jesus. Não desistiram, eles eram corajosos e confiavam em Jesus. Você e eu temos que ficar firmes e falar aos outros também sobre Jesus. Há muito tempo Pedro e João foram lançados na prisão, porque falavam de Jesus e também da salvação. Mas eles não deixaram de falar do Salvador. Você e eu temos um compromisso a partir de agora. Nós sempre vamos orar pelos missionários. Assim como Pedro e João foram presos, em muitos lugares do mundo há missionários pregando a palavra de Deus bem baixinho, cantando bem baixinho, para as autoridades não saberem, porque eles são proibidos de falar do amor de Jesus e o que ele fez por nós. Então não vamos esquecer de sempre colocar os nossos missionários em oração, que eles sejam sempre fortes, corajosos para pregar a palavra de Deus, tá bom? E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Então espero vocês semana que vem, tá bom? Deus abençoe. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo, deixar o seu joinha e lembrando que na descrição do vídeo tem a leitura da semana, combinado? Deus abençoe e tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Tchau, tchau! Eu quero ser